Quer algum tipo de ovo diferente aí no cuscuz? Codorna, ovinho de codorna cozido. Codorna que come minhoca da Groenlândia. Da Groenlândia. Você conhece os principais tipos de investimentos? Pegue a sua farofa de cuscuz, coloque ovo de codorna, mas não qualquer codorna. Tem que ser a codorna que come minhoca da Groenlândia. Ponha tudo no prato, manda pra dentro, porque o ato de hoje é tipos de investimentos. Dentre os principais tipos de investimentos, temos os de renda fixa e renda variável. Bruno vai explicar aqui quais são os principais de renda fixa e renda variável e o que a gente deve ter atenção. Dentre os investimentos de renda fixa, os principais que são mais vistos em bancos e mesmo nas corretoras são os CDBs, tá? Que são CDBs, LCIs e LCAs. Né, que são emissões bancárias. Né, LCA agrícola, né? LCA é a letra de crédito do agronegócio e LCI, letra de crédito imobiliário. O CDB é um certificado de depósito bancário. São os mais conhecidos ali no bancário e na emissão bancária, e a gente também distribui nas corretoras que são emitidos por outros bancos, que não os bancos comerciais que a gente conhece. Né? Então, depois de CDB, LCI e LCA, que podem ser indexados a IPCA, podem ser pós-fixados, indexados ao CDI, ao DI, e podem ser pré-fixados também. Tá? Depois dessas emissões bancárias, a gente tem aí as debêntures, os CRIs e CRAs, né, que podem ser isentos de IR, inclusive. As debêntures incentivadas são isentas de IR, são emissões empresariais, né, de empresas não financeiras. As debêntures, CRIs e CRAs seguem a mesma lógica de LCI e LCA. O CRI é o certificado de recebíveis imobiliário e o CRA é o certificado de recebíveis do agronegócio, que são emissões feitas por empresas através de uma securitizadora, né, que não é uma emissão bancária, então traz um pouquinho mais de risco. Né? E ainda temos os títulos públicos. Né? Então, os principais que a gente pode ver facilmente nas corretoras ou mesmo nos bancos são esses, né? CDB, LCI, LCA, debêntures, CRIs e CRAs e títulos públicos. Perfeito. Né? Dentro da renda variável, são as ações, né? Principalmente as ações. Os fundos imobiliários nós vemos enquadramos também como renda variável, porque ele tem uma oscilação de mercado. Inclusive está batendo recorde agora, né? Tem crescido bastante, né? Porque com taxa de juros é um mercado que cresce bastante, porque estimula o mercado real, né? Então as empresas crescem, então passam a alugar mais espaços, enfim. Em todos os segmentos, seja shopping, seja galpões logísticos, seja lajes corporativas, então é um mercado que vem crescendo bastante, está enquadrado dentro de renda variável, porque tem essa oscilação, essa volatilidade que é bem menor que as ações, na maioria das vezes bem mais seguro, menor que as ações. A gente não usa essa palavra seguro porque é diferente, porque você não tem garantia de retorno, não tem cobertura do FGC que os produtos de renda fixa de emissão bancária têm, que a CDB, LCI e LCA tem cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. Então a gente tem que ter cuidado com alguns termos para o cliente. É seguro, então eu vou. Mas você me disse que era seguro, então eu fui porque era seguro, entende? Então a gente tem bastante cuidado com isso. Então eles têm volatilidade. Alguns fundos imobiliários têm recebíveis de outros fundos, então pode ser um fundo de recebíveis, e existem os fundos do que chama de real estate, que é o mercado real ali, tem os imóveis mesmo dentro do fundo. Mas enfim, ações, fundos imobiliários, e aí com um nível maior de risco tem os derivativos, né, que podem ser mercado de futuro ali, operação de dólar futuro ou índice, o próprio índice futuro, e todas as demais derivativos e opções, e aí também as opções dentro da
renda variável, e também todo o mercado de commodities, né? Porque também ali tem uma volatilidade, tem precificação diária e pode ser comprado, alguns contratos negociados em balcão, né? Então tem mercados ali, tem produtos, diversos produtos, açúcar, ouro, né? Petróleo, todos as commodities, feijão, preço de feijão, boi, enfim. Todas as commodities são precificadas ali, então se você abrir uma tela de mercado financeiro, você vai encontrar todos esses produtos precificados na parte de commodities, na parte de fundo imobiliário, na parte de ações. E assim, dentro dessas carteiras de renda fixa e renda variável, o cliente XP ele tem caminhado mais para quais dessas possíveis aplicações? Infinitas aplicações, Felipe. Infinitas aplicações. Não tem uma assim que... Não. Existe uma carteira que inclusive é possível de visualizar. Nesse portal de conteúdos, a XP lançou esse portal de conteúdos, então você consegue visualizar. Vai estar aí na descrição o link do portal. Esse portal de conteúdos. Mas não só na XP, mas em qualquer instituição financeira ou qualquer corretora, é possível fazer uma carteira para cada cliente, é possível, né? Você segue ali uma carteira indicada ali pela área de análise, que nós seguimos a área de análise da XP e da Eleven, que é uma casa de research, uma casa de análise que também a XP também nos autoriza a utilizar a análise da Eleven, mas você pode ter ali dentro de várias casas de análises diversas carteiras para os 3 principais perfis, né? Então você pode ter um perfil conservador, perfil moderado, perfil agressivo, né? E dentro desses perfis você pode oscilar um pouco essas carteiras, porque elas ela pode ser diversificada entre prazo, entre taxa, entre liquidez, né? Então, assim, tem várias formas de você formar uma carteira, mesmo dentro de um próprio perfil conservador, com a liquidez mais curta ou com a liquidez mais longa, né? Ou com um percentual maior dos investimentos do cliente com a liquidez maior e o outro com a liquidez menor, mesmo sendo as duas carteiras dentro do perfil conservador, né? Então isso oscila bastante, e aí é por isso que é importante a assessoria, né? Porque a gente identifica o perfil de cada cliente, o momento de vida de cada cliente, o que ele precisa, né? Os objetivos, né? Se é uma empresa que a gente vai atender, já tem ali uma outra série de diversos fatores que entram nessa A XP análise. atende empresas também, né? Atendemos. Você vê, porque eu descobri uma coisa que eu fiquei assim, nossa, a Microsoft, perguntaram para Bill Gates qual a explicação desse crescimento contínuo, né, da Microsoft. A Microsoft nunca se encontra em estagnação ou declínio. E aí ele falou que 60% da grana da Microsoft está investida. Imagina, mais da metade da grana da Microsoft é investida em ações ali, rendendo dinheiro. Então é uma empresa que não está em si, né? Ela não depende só da geração de negócios dela, né? Ela é sócia de outras tantas empresas, né? A gente ainda tem essa cultura, o brasileiro ainda pensa que ações é arriscado, mas ele compra Bitcoin, ele compra, né, ele entra um monte dessas promessas mirabolantes que a gente vê todo dia, né? Mas o mercado de ações é arriscado. Gente, ações nada mais são do que a parcela da sociedade da empresa ali, né, da parcela, de uma fração do capital social daquela empresa, né, aberto ao mercado. E são empresas que nós vemos todos os dias, né? Então a Ambev distribui uma série de produtos que todos nós conhecemos, de linha de refrigerantes a água, suco e cerveja, né? Então é uma empresa que está presente na vida da gente. Aí a Ambev, você vai botar um dinheiro na Ambev, a Ambev vai deixar de existir, quer dizer, você vai perder seu dinheiro porque você botou não, vai ter volatilidade, precificação, porque você vê a precificação todos os dias, mas não significa que a empresa deixou de dar lucro, que a empresa, porque caiu com a notícia, ela vai deixar de existir. A gente fica desesperado às vezes quando dá uma queda no gráfico, tira o dinheiro, mas
Você vê que aquelas quedas, altos e baixos são contínuos, né? Mas você tem que observar o gráfico a longo prazo, você vê que tem a queda, mas lá na frente ele recupera e vai além, né? E assim, e nem isso, porque assim, não é colocar o dinheiro e ver o dinheiro crescer de imediato, não é isso. Quanto dos seus recursos, quanto dos seus investimentos você quer destinar a ações, né? Quanto dos seus investimentos não serão utilizados nos próximos 5 anos, 10 anos? Tem gente que está renovando o CDB em banco há mais de 15 anos, 20 anos, 30 anos, só renovando. Vence, reaplica. Quer dizer, se é um recurso de longo prazo, se estivesse investido em boas empresas, uma boa carteira de ações, aquele patrimônio teria se multiplicado diversas vezes. Não teria ali só acruando CDI ou um prêmio do CDI há algum tempo, entende? Então a gente vê muito desperdício nesse sentido, porque as pessoas acham que amanhã o Brasil vai quebrar, né? Uma boa parte dos clientes que eu converso acham que na semana seguinte o Brasil vai quebrar. Calma, gente, isso já passou, a gente já tem uma outra configuração econômica, a gente vem a cada governo desenvolvendo instituições, principalmente as instituições financeiras, né? Sem querer entrar na parte política aí, mas Banco Central, né, Receita Federal, todos os órgãos reguladores, CVM, SUSEP, que regula o mercado de seguros, todo o mercado bancário, a gente desde 94, desde a entrada do Plano Real, a gente tem o FGC, que é um fundo garantidor de crédito que protege o mercado bancário de quebras eventuais de um eventual banco. Até que valor de investimento? Até 250 mil por CPF por instituição financeira, né? E aí entra uma outra regrinha que tem uma limitação. Então, no caso de uma pessoa que ela tem 500 mil, o ideal seria que ela dividisse ali em 2 instituições para que ficasse todos os 250 mil, né? Todos os 500 mil protegidos pelo FGC. Sim, teoricamente sim, e não em 2, mas em 3 ou 4, porque a depender do prazo, se você botar 250 mil, no mês seguinte, 2 meses depois, ele já ultrapassou 250, então ela só protege o que colocou, né? Então, se você bota um pouco menos, você faz ali, a gente faz um cálculo de que no vencimento aquele valor vai estar abaixo dos 250, né? Então, se é um prazo mais curto, você pode botar mais próximo, né? 200 talvez. Se é um prazo mais longo, 170, 150, porque quando ele acruar a rentabilidade, lá no final ele ainda vai estar dentro dos 250. Se eventualmente aquela instituição tiver um problema, ele vai estar protegido, né? Através do FGC. Então, assim, ações são parcelas de empresas que nós conhecemos, que estamos utilizando todos os dias, né? A gente vê os bancos nas cidades onde nós moramos, tem as agências bancárias, a gente usa, nós somos clientes dos bancos, né? Os bancos têm tido receita e lucros consecutivos. Então, assim, comprar uma ação de um banco é arriscado? Pô, depende do banco, né? Tem gente que vem tomando risco nos bancos mais novos aí e tal, mas enfim, independente da empresa que você vai comprar, das ações que você vai comprar, pode ter diversas formas de alocação, de análise. A gente tem aqui também nesse portal de conteúdos as carteiras das análises da XP, mas o que eu quero trazer aqui é que a volatilidade é natural desse mercado, porque é precificado todos os dias, né? Se você tivesse com a sua casa, que todo mundo tem o terreno, a casa, e acha que aquilo sempre se valoriza, isso não é verdade. Se você tivesse a sua casa precificada no mercado todos os dias, você veria que um dia ela subiu, um dia caiu, um dia subiu, um dia caiu, ou passa alguns dias subindo ou alguns dias caindo, conforme a demanda por aquele imóvel ou aquele tipo de imóvel. Então pode ser um imóvel comercial, pode ser um imóvel residencial, né? Então a demanda em algum momento por um imóvel comercial, ou porque tem pouca oferta ou porque chegou muito profissional no mercado, ela pode ser local, pode ser nacional, e em algum momento os imóveis caíram. A gente assistiu aqui na cidade uma queda de valores de imóveis gigante, né? Imóveis que vinham sendo precificados lá em cima e hoje tem um desconto de 20%, de 30%, né? Então, assim, caiu. Quem tinha a expectativa de uma venda naquele valor e ancorou naquele valor, não realiza mais. Excelente aula de marketing aí. Agora a oferta de imóveis ficou muito maior do que a demanda, então queda de preço é inevitável. Não é?
Então, assim, isso aconteceu local e isso aconteceu nacionalmente, até por uma visão macro, porque aí reduziu o crédito, um dos pilares do preço dos imóveis é o crédito. Se não tem um bom crédito ou não tem uma boa taxa de financiamento, o outro pilar é a empregabilidade. Se você também tem uma empregabilidade em queda, você também vai comprometer o mercado imobiliário, né? E aí uma série de outros mercados também. Mas, enfim, as ações são voláteis por conta da precificação diária. Não quer dizer que as empresas vão quebrar ou que também vão explodir porque subiu 3, 4, 5 dias ou porque caiu 3, 4, 5 dias. É uma coisa quase que irracional, sabe? Então, assim, grandes empresas que nós consumimos todos os dias estão na bolsa, né? Então, assim, e empresas médias e pequenas empresas. Então você pode formar uma carteira de ações com grandes empresas, né, com médias empresas e com pequenas empresas, que pode dar ali um boom na sua carteira de ações, né? Então, dentro de renda variável, são esses, as ações são os mais conhecidos. Eu acho que a gente pode refletir bastante a respeito disso, e é importante que a gente faça essa reflexão, porque a taxa de juros baixa veio para ficar, né? Inflação baixa também está vindo para ficar no mundo todo, né? A gente tem vários países no mundo com taxa de juros negativa, taxas de juros negativas. Imagine, você bota 100 para tirar 99, para tirar 95, né? Imagine o que é isso, é um negócio quase que difícil de entender isso, né? Mas existe no mundo vários países com taxa de juros negativa, né? Então, a taxa de juros baixa chegou no Brasil agora, aportou agora no Brasil, e a gente está se acostumando com isso. Então não tem mais aquele 1% por mês, aquele 1 e tanto por mês, aquele 14, 15, 20 por ano, 12 por ano, como todo mundo se habituou. Não tem, né? Mesmo no momento de moeda estável, do real para cá, taxa de juros é alta no Brasil, sempre foi uma das taxas mais altas do mundo, né? Então, com essa configuração de taxa mais baixa, ou o investidor vai tomar risco, ou ele vai ficar com a taxa baixa. Em algum momento, ele vai ficar ali no ganho zero, porque a rentabilidade que ele vai ter, mesmo com um prêmio ali de CDI a depender da inflação do período, ele vai estar ali equiparando ali o investimento dele à inflação do período, né? Então, assim, é importante que se tenha, que a gente construa essa consciência, esse entendimento. O americano tem 50%, 55% do investimento dele em ações, média. Todo americano que investe, uma grande parte dos americanos investe, tem suas carteiras de ações, todos eles. Não existe isso, carteira conservadora sem ação. Não tem. Ele tem ação. Ele tem ação. Se ele investe, ele tem ação. Né? Basicamente é isso. O americano que investe, ele tem ação. Aí alguns podem ter um pouco menos, mas em média 54, 55% da carteira do americano é em ações, porque juros baixos há muito tempo. Então ele não vai ficar com dinheiro investido para ganhar 1%, 2% ao ano. Entende? Então, assim, essa ideia, isso a gente está quebrando agora. A gente está aprendendo a lidar com moeda. Por isso que a educação financeira também demorou para chegar para a gente, porque a gente tem, sei lá, 25 anos de moeda estável, de 94 para cá, né? Então é muito pouco tempo, né? Talvez 2 gerações aí, 3 gerações aí, vivendo na moeda estável. Já existe uma geração que já nasceu na moeda estável, que não sabe o que é aquela superinflação, aquele negócio de hoje, um quilo de feijão custar 5, amanhã 8, depois de amanhã 15. No mesmo dia tinha alterações 2, 3 vezes. De preço, né? Então, isso vai mudando o nosso entendimento sobre dinheiro, vai trazendo também um nível de enriquecimento, porque isso dá também mais horizonte de planejamento financeiro, de aplicação, né? E inclusive dos grandes investimentos que vêm de fora, dos investidores estrangeiros, de entrarem no país e fazerem um projeto de 20, 30 anos, né? Se você tem um bom ambiente de negócio, se tem taxas de juros ali, né, controladas, se você tem uma moeda estável, que tem um entendimento ali, tem um ambiente político mais ou menos, que nunca está estável, mas que dê algum horizonte, esse dinheiro vai entrar também, né? Então, assim, é processual, não adianta a gente querer que vai transformar agora, não vai, né? Então, o investidor brasileiro, ele está entendendo esse movimento de moeda estável. Já existe uma geração que já nasceu na moeda estável, e a partir de agora para frente a gente está entendendo um movimento de taxas de juros baixas, né? Então, da agora para frente
uma acomodação, digamos assim, e os próprios bancos vêm fazendo isso também, né? Eu já falei que a gente foi disruptiva, a XP foi disruptiva em democratizar o investimento e fazer um investimento para o cliente em geral mais barato. Bancos digitais, com bancos digitais, né? A XP foi um carro assim que puxou isso muito à frente. Trouxe tecnologia para o negócio, né, e tornou isso acessível a todos, com produtos muito mais baratos de investimento, e o cliente tem percebido e tomado um pouco mais de risco no seu portfólio de investimentos. Né? Isso vem mudando e o banco vem atrás aí, tentando acompanhar a gente, mas a gente está andando, estamos bem na frente, graças a Deus estamos bem. Agradecer a Bruno por mais esse conteúdo, foi até além do que eu esperava, aprendi muito, espero que você tenha aprendido também. Até o próximo vídeo e valeu! Valeu! Obrigado! Ficou massa!